Eu me chamo Tiago Nascimento e essa é uma realização do Núcleo de Produção Audiovisual da Vila das Artes. E hoje eu também estou acompanhado com os técnicos da Vila, Tiago Daniel e Mário Luiz. Essa videoaula, na verdade, ela é mais um bate-papo. Mas para a gente falar da operação de câmera, é importante entender o que é esse objeto, né? O que são esses objetos. Eu trouxe, inclusive, aqui alguns modelos para a gente conhecer. Mas antes da gente adentrar nesses modelos de equipamentos, a gente precisa saber por qual motivo eles estão aqui, por qual motivo eles estão em uso. Então é importante entendermos que a câmera nada mais é do que a tentativa do nosso olhar. É uma tentativa imperfeita do olhar do ser humano. Ela nasce a partir da fotografia. Então, nessa visão imperfeita, o que a câmera de vídeo ou que a câmera de cinema registra, nada mais é do que um conglomerado de fotografias que, sobrepostas em uma determinada velocidade, a gente consegue chegar a um tempo de gravação. E muitas vezes esse tempo ele pode mudar, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Assim como o nosso olho humano, a câmera ela tem esse objetivo de captar essa imagem. No caso do nosso olho, existe uma superfície, né, nessa parte posterior, que é a nossa pupila, e ela envia o padrão de luz para o nosso cérebro, né? E isso acontece através da passagem de luz pelo nosso cristalino e a formação dessa imagem na nossa retina. Essa imagem se forma no fundo do nosso olho e ela é codificada para o nosso cérebro. No caso da câmera, diferente do nosso olho, a luz passa pela objetiva, onde tem várias lentes de vidro, e ela se projeta no fundo desta câmera, onde no digital existe um sensor e no analógico existe ali uma superfície de prata, um filme, um negativo. E no caso dessa câmera digital, esse sensor ele codifica e transforma essa luz em informação. No nosso olhar, essa luz no fundo do nosso olho, ela se codifica e é transformada em imagem no nosso cérebro. Então a câmera de vídeo, o que é que ela faz? Ela pega essas fotografias e sequencia uma determinada velocidade. Então, no cinema, a velocidade da sequência dessas fotos, ela é chamada de 24 fotos por segundo. Então, a cada 1 segundo, 24 fotos a câmera cinematográfica ela registra. Já a câmera de vídeo, ela registra 30 frames por segundo. Tiago, mas a diferença, por que uma chama foto, por que uma chama frame? A câmera de cinema ela é muito parecida com a câmera fotográfica analógica. Ela usa o rolo de filme, né, que é película. Então, quando se fotografa através da película, ali nós estamos registrando uma fotografia. Já no digital, cada fotograma ele é chamado de frame. Então, uma sequência de 24 frames em 1 segundo determina o tempo de velocidade de gravação. Mas isso a gente vai entender um pouquinho mais à frente. Eu selecionei para vocês, nessa videoaula, esses 3 modelos de câmeras digitais que conseguem fazer esse registro fílmico. Aqui a gente tem uma câmera mais simples, uma câmera de mão. É uma câmera que tem várias configurações de forma automatizada. Nós temos aqui uma câmera fotográfica que filma. Essas câmeras são chamadas de DSLR e ela leva este nome porque eu consigo fazer a troca de objetivas. A gente vai entender ao longo do curso o que são essas objetivas. E aqui eu tenho uma camcorder, que é uma câmera de vídeo um pouco mais profissional, um pouco mais robusta. Ela também me permite fazer a troca de lente e a gente vai entender um pouquinho a funcionalidade dessas câmeras. Se tratando de formato de gravação, essas câmeras digitais, elas gravam em um determinado formato. Esse formato pode variar, né?
No caso, nesse momento, o vídeo que vocês estão assistindo, ele está em um determinado formato, que é o formato 1080 por 720. Tiago, mas que referência numérica é essa? Essa referência numérica tem uma relação da quantidade de linhas produzidas nessa captação. Então, cada câmera como essa tem a possibilidade de fazer esse registro que vocês estão assistindo através da junção dessas linhas. Então, são linhas verticais e horizontais que vão determinar a qualidade da captação dessa imagem. A imagem SD é composta por 480 linhas horizontais e 720 verticais. Já na imagem HD TV, nós temos 1.280 linhas por 720. No formato Full HD, são 1.920 linhas por 1.080. E no formato 4K, são 3.840 linhas por 2.160. Então, falar de operação de câmera de vídeo, de câmera de cinema, é importante também entendermos o lugar desse profissional dentro de uma realização. Então, no cinema tradicional, a gente tem alguns profissionais que compõem essa equipe de fotografia. O principal deles é o diretor de fotografia. Como o nome já diz, ele é o diretor que gerencia, que chefia toda uma equipe. Esse diretor ele está em constante diálogo com o diretor do trabalho, né? Seja ele uma ficção, seja ele um documentário. Então, é a figura que vai se relacionar diretamente com o diretor daquela obra audiovisual. Esse profissional, o diretor de fotografia, ele vai pensar, a partir daquele roteiro, qual é a melhor forma de transformar aquela ideia escrita numa imagem. E, a partir disso, ele vai passar para a sua equipe a melhor forma de fazer essa captação, seja através de uma boa iluminação, seja através da escolha de qual equipamento utilizar para cada situação, seja também através de qual enquadramento, a forma de enquadrar cada situação. Então, tudo isso a gente vai ver também nas próximas videoaulas. Então, esse profissional chamado diretor de fotografia é uma peça fundamental nessa realização. É óbvio que as realizações de pouco orçamento ou de zero custo, os filmes feitos com os amigos, ou com a minha câmera mais simples, ou com o meu celular, eu não vou ter essa figura profissional chamada diretor de fotografia. Mas o pensamento de quem vai estar registrando, ele sim deve ser um pensamento de direção, de pensar de uma forma em que o melhor enquadramento, a melhor iluminação, a melhor forma de usar o equipamento, ele seja o adequado para aquela situação. As tomadas de decisões elas têm que ser feitas da mesma forma como se eu tivesse numa equipe de realização profissional, com muitos profissionais ao meu redor. Então, essa é a diferença do diretor de fotografia. E quando eu não tenho ele na minha equipe, é necessário que eu tenha uma postura de direção. Inclusive, ainda falando de direção de fotografia, eu já participei de vários trabalhos onde essa direção de fotografia ela foi compartilhada, né? Então, existe sim essa possibilidade do compartilhamento, a partir, claro, desses profissionais, né, eles estejam em sintonia com a forma de pensar a imagem de uma realização. Mas isso é super possível. E como eu falei, numa realização onde não se tem a possibilidade de ter muitos profissionais na equipe de câmera, é necessário que quem esteja operando a câmera, seja somente um profissional, que ele tenha o pensamento de direção, né? Não adianta ser um simples apertador de botão. É óbvio que se eu apertar um botão de uma câmera como essa, ela vai gravar. Mas se eu não tiver um olhar direcionado da melhor forma de captar, da melhor forma de fazer, com certeza isso pode comprometer na minha captação. O segundo profissional a ser destacado numa equipe de câmera é o operador de câmera. É o profissional que vai lidar com a operação específica direta do equipamento. É ele que vai utilizar a câmera seja na mão, seja em algum acessório, é ele que vai fazer o enquadramento, é ele que vai fazer o movimento de câmera. Então, tudo isso relacionado à operação dessa câmera, nas próximas videoaulas a gente vai entender mais um pouquinho, tá certo? Mas para vocês perceberem a importância que é o operador.
Ah, Tiago, mas o diretor de fotografia, ele pode ser o operador de câmera? Com certeza. O que vai determinar o adicionamento desses profissionais, muitas vezes, é o próprio orçamento daquele filme. Então, em filmes de pouco orçamento, muitas vezes o diretor de fotografia ele acaba sendo o operador de câmera, não inviabiliza. Seguido desse operador de câmera, nós temos um outro profissional que é chamado de primeiro assistente de câmera, ou foquista. Então, como o nome já diz, ele é responsável pelo foco. Ah, Tiago, mas tu está falando de câmera, mas o que é esse foco? Nós vamos abordar mais especificamente mais para frente, mas foco é tudo aquilo que está frente à minha imagem que eu consigo enxergar com nitidez. Então, toda a nitidez de um filme, ele passa pela mão de um profissional, que é o profissional primeiro assistente de câmera ou foquista. É um profissional que precisa ter um cuidado muito grande, porque ele pode tornar o filme com a nitidez precisa, mas também ele pode, se ele não tiver o devido cuidado, você perder a nitidez do filme, isso comprometer na hora da exibição. Além de cuidar especificamente do foco do filme, esse profissional ele também se preocupa com a distância entre o objeto a ser retratado e a câmera. Então, ele, no set de filmagens, como é chamado, ele faz todas as marcações justamente para auxiliar esse distanciamento entre o personagem A, o personagem B, e a partir disso ele vai ter uma facilidade na hora de fazer o ajuste do foco, que vocês vão entender também nas próximas videoaulas. Numa realização cinematográfica, esse profissional ele cuida também da troca do chassi, ou da troca da película. Já no digital, que é o que está mais próximo da nossa realidade, e hoje boa parte dos filmes são feitos com mídias digitais, ele é responsável por toda essa logística, seja dos cartões de memória, seja dos HDs, enfim, então de todas as mídias necessárias para que a gente possa fazer essa gravação. O primeiro assistente ele também tem que ter muito cuidado com essa manipulação. Já o segundo assistente de câmera, em algumas realizações, você encontra a figura desse profissional. É o profissional que junto vai trabalhar em sintonia com o primeiro assistente, no cuidado desse equipamento. Esse segundo assistente ele vai cuidar de toda a mídia, todos os cartões de memória, todos os HDs, todas as lentes, todos os materiais que são necessários para uma boa captação vão ficar sob a responsabilidade desse segundo assistente. Eles, junto com o primeiro assistente, vão ficar nesse bate-bola. Um passa para o outro devolve, um cataloga, o outro guarda, um faz a troca, o outro põe na câmera, enfim. Então, toda essa dinâmica é feita entre o primeiro assistente e o segundo assistente de câmera. É óbvio que em algumas realizações não é possível de ter esses dois profissionais, mas quando se é necessário, é importante que esses dois profissionais eles trabalhem em sintonia. Enquanto o primeiro assistente ele está preocupado especificamente com a câmera, o segundo assistente ele vai se preocupar com todo o suporte. E tudo tem que estar muito perto. E esse cara ele precisa estar em constante dinâmica com a equipe de fotografia. Ah, precisa pegar tal coisa. O segundo assistente que pega. O primeiro assistente nunca, mas nunca, sai de perto da câmera. A câmera ela acaba se tornando, numa realização audiovisual, algo sagrado para o profissional de câmera. Então, está gravando, eu estou operando. Não está gravando, cortou. Mesmo a câmera não estando funcionando, o profissional, primeiro assistente, ele nunca sai de perto da câmera. Ele está sempre ali do lado, vendo se ela está em boas condições, para que ninguém tropece, porque muitas vezes, numa realização audiovisual, você tem muitas pessoas naquele ambiente, que é o set de gravação, e muitas vezes esse ambiente ele pode estar disposto de muitas outras coisas, sejam fios, cabos, banquetas de madeira, que nós chamamos também de três tabelas, tripés, suportes, então tudo isso, de uma certa forma, facilita com que aconteça acidentes. Então é importante que no set de gravação, esses acidentes, eles zero ocorram. E para que eles não ocorram de maneira nenhuma, é necessário que cada profissional tenha esses devidos cuidados.
Na imagem a seguir, você vai ver como esses profissionais trabalham no set de gravação. Nessa nossa primeira videoaula, a gente conversou um pouco sobre esse olhar, sobre esses tipos de equipamentos, falamos um pouquinho sobre os formatos, sobre os profissionais que compõem uma equipe de gravação, a equipe de câmera de uma realização audiovisual. E na próxima aula a gente vai entrar um pouquinho mais sobre as funcionalidades de cada equipamento. Até lá!